E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é João Tint e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como a gente faz para fazer uma seleção em cima da nossa camada vetorial, só que utilizando um laço for, um loop for. Esse tipo de conhecimento é muito importante, uma hora você vai precisar utilizar, se você utiliza o PyQGIS. E esse vídeo vai ser a parte 2 daquele vídeo onde eu ensino a fazer seleção no PyQGIS. Se você não viu esse vídeo, é só clicar no card que está aparecendo aqui na minha cabeça. E eu recomendo que você assista antes de ver esse vídeo, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir uma lista de estados que a gente quer que sejam selecionados. E aí a gente vai percorrendo estado por estado dessa lista e fazendo a seleção de cada estado, de forma iterativa. Então, se você não é inscrito aqui do canal, já se inscreve aí, deixa um gostei nesse vídeo, me diga o que vocês estão achando dessa playlist de PyQGIS. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então pessoal, esse daqui é o código que a gente fez no vídeo anterior, tá? Eu vou apagar a maioria das coisas aqui, eu vou deixar somente essas duas primeiras linhas. Essa primeira linha, ela tá selecionando essa layer aqui do QGIS, tá? Que vai ser em cima dela que a gente vai fazer as seleções. E essa segunda linha eu estou definindo a minha lista de estados que a gente vai querer que sejam selecionados. Aqui, além do estado de Minas Gerais e São Paulo, eu vou adicionar o estado do Amazonas, então AM, ok? Então, pessoal, o código que a gente vai fazer vai ser um pouco diferente do código anterior. Primeiramente, eu vou ver qual que é o nome da coluna que a gente vai estar utilizando para fazer essas seleções aqui, dessas siglas. Qual que é a coluna? Vamos ver aqui na tabela de atributos, e a coluna é sigla underline UF, ok? Então, eu vou voltar aqui no código e eu vou criar uma variável chamada nome underline coluna. E isso daqui vai ser uma string e o nome da coluna é sigla underline UF, dessa forma aqui. E por que a gente precisa do nome da coluna? Porque a gente vai selecionar essa coluna. Só que no PyQGIS a gente seleciona a coluna não pelo nome, mas sim pelo índice dela. Por exemplo, se a gente olhar aqui a nossa tabela de atributos, qual é a posição da coluna sigla UF? Se a gente começar a contar pelo zero. Então, CD underline UF está na posição 0, NM underline UF na posição 1, e sigla underline UF está na posição 2, é o índice 2 a gente fala. Então, na verdade, a gente precisa do índice da coluna e não do nome dela. Mas a gente consegue obter o índice da coluna a partir do nome, ok? E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, como é que a gente faz isso? Dessa forma aqui, ó, eu vou criar uma variável chamada índice underline campo. E aqui vai ser igual a layer.fields, abro e fecho parênteses, ponto index of, com o O maiúsculo, e aqui eu coloco nome underline coluna. Então eu estou pegando o índice da coluna sigla underline UF. Tanto é, ó, eu vou dar até um print para vocês verem, ó, vou dar um print índice underline campo. Ele tem que me retornar o valor 2 aqui. E tá aqui, ó, valor 2, ou seja, a coluna sigla underline UF, ela está na posição 2 da tabela de atributos. Beleza? No PyQGIS a gente precisa trabalhar com o número do índice e não com o nome. Certo? Agora, o que a gente vai precisar fazer, pessoal? A gente vai precisar percorrer linha por linha dessa tabela. Como que a gente faz isso? Dessa forma aqui, ó. Deixa eu apagar esse print. Eu vou adicionar um comentário. Eu vou colocar assim, ó. Percorrendo linha por linha da tabela de atributos, para ficar fácil de entender o que a gente está fazendo aqui. Então, para eu pegar todas as linhas da minha tabela, eu vou fazer assim, ó, features igual a layer.get features, ok? Essa variável aqui, features, ela está contendo todas as linhas da tabela de atributos. E agora, vamos percorrer linha por linha. Então, para isso, a gente vai ter que utilizar um laço for, um loop for. Então, for feature, veja só, no singular, tá? In features, features no plural, tá? Então a gente está se referindo a essa variável. A gente vai dar um print, vamos exibir o que é essa feature. Essa feature aqui, como eu já falei, é cada linha da nossa tabela de atributos. E olha lá, tá vendo? Só que aqui ele vem como um objeto QGIS. Para a gente exibir os valores da tabela de atributos, a gente tem que fazer uma leve modificação. Basta a gente colocar aqui depois de feature, ponto attributes, abro e fecho parênteses. Agora,
eu vou limpar aqui o console, então basta eu clicar nessa vassourinha aqui e eu vou executar novamente o código. Tá vendo, pessoal? Agora ele exibiu todas as informações de cada linha da minha tabela de atributos. Beleza? Então, a gente tem que colocar feature.attributes. E agora vocês vão entender por que a gente precisa do índice do campo da coluna, né? Na verdade, pessoal, aqui é índice coluna, tá? Vamos colocar índice coluna porque fica mais fácil de entender. E por que a gente precisa do índice da coluna agora? Porque, veja aqui do lado, pessoal, cada linha da tabela de atributos é uma lista em Python, né? E cada lista dessa tem 1, 2, 3, 4, 5 informações. Então, cada lista, ou seja, cada linha, tem 5 elementos dentro dela. Mas a gente está interessado somente na coluna sigla UF. E a sigla UF, ela está em qual posição aqui na lista? Ela está na posição 2, né? Porque olha só, 0, 1, 2. A gente pega a sigla AC. Aqui na linha de baixo, posição 0, 1, 2. A gente pega a sigla AM, tá? Então a gente precisa pegar somente as informações que estão no índice 2 da lista, de cada lista dessa. Beleza? Então vamos lá. Para isso, então, basta colocar aqui depois dos parênteses, entre colchetes, e aqui eu coloco índice underline coluna. Índice underline coluna. Dessa forma aqui. Vou limpar aqui o console e vou executar novamente. E perceba aqui agora que ele me retornou apenas as siglas dos estados. Aí, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de sigla estado. E isso daqui vai ser igual a essa linha de código aqui, ó. Tudo que está dentro do print. Eu vou tirar o print, não tem a necessidade de exibir todos os estados. Então aí eu estou armazenando cada sigla nessa variável estado, né? A cada iteração do loop, ela vai atualizando, vai mudando o valor dessa variável. Porque agora com essa variável a gente pode fazer comparações. Por exemplo, se essa sigla for igual a São Paulo, SP, a gente pode pedir para o PyQG selecionar o polígono de São Paulo ali, por exemplo. Vamos fazer isso. If sigla underline estado foi igual a SP, vamos tentar selecionar o estado de São Paulo. Então a gente vai precisar criar a nossa expressão. Então expressão vai ser igual a gente fez no vídeo anterior, tá? Então muita atenção agora, a gente coloca aspas duplas, vou dar 2 espaços aqui dentro, a gente coloca barra invertida, mais uma aspa dupla, o nome do campo, que é sigla underline UF, barra invertida, aspa dupla, igual, aí coloca 2 aspas simples e aqui dentro a gente coloca abre e fecha chaves, tá? E aí aqui no final a gente coloca ponto format, certo? E aqui a gente coloca qual variável? A gente coloca a variável sigla underline estado, certo? Se você não entendeu, veja o vídeo anterior, tá? Mas basicamente eu estou criando a minha expressão que vai dizer para o PyQG selecionar o estado de São Paulo aqui, ok? E para finalizar, pessoal, a gente coloca aqui na linha de baixo layer.select by expression e abre e fecha parênteses. E aí aqui dentro do parênteses a gente coloca a expressão que a gente acabou de criar. Então se a gente executar isso daqui, ele vai selecionar o estado de São Paulo. Vamos supor que eu queira mudar aqui de São Paulo, eu coloque Amazonas. Vou executar, ele vai selecionar o estado de Amazonas, certo? Mas lembre que o intuito do vídeo é a gente selecionar esses 3 estados aqui que estão nessa lista. Então como é que a gente vai fazer isso? Aqui dentro, no if, eu vou colocar assim, ó, if sigla estado in estados, ou seja, o que eu estou dizendo? Se a minha sigla do estado estiver dentro dessa lista estados, porque veja bem, a cada iteração do loop for, eu vou ter uma sigla diferente. E aí se essa sigla estiver dentro dessa lista, aí eu vou selecionar o meu polígono aqui, o meu estado aqui no shapefile. Beleza? É isso que eu estou dizendo. Então eu vou executar esse código e vamos ver o que acontece. Aí você deve estar se perguntando, opa, algo de errado não está certo, porque ele selecionou apenas um estado, era para ele ter selecionado os 3 que estão na lista. E é justamente isso o intuito do vídeo, pessoal.
sempre que a gente for utilizar a seleção dentro de um loop for, dentro de um laço for, a gente tem que colocar um segundo parâmetro nessa função select by expression. Então a gente tem que colocar aqui, ó, depois de expressão, a gente coloca vírgula, certo? E aí QGS vector layer ponto add to selection. Dessa forma aqui. Por quê? Porque quando a gente utiliza esse parâmetro aqui, ele vai acumulando as seleções, né? Porque da forma como estava antes, ele selecionava, vamos lá, ele selecionava o estado de Minas Gerais, aí ele ia para outra, ele mudava o valor da variável sigla, ele mudava de estado. Aí aquela seleção que ele tinha feito antes, ele atualiza, ele tira a seleção dessa e seleciona o outro estado. E aí ele foi fazendo isso. Por isso que a gente tinha só uma seleção no final. Mas quando a gente utiliza o add to selection, a gente vai acumulando as seleções. Ele não tira a seleção de um para selecionar o outro, ele vai selecionando todos que ele vai encontrando. Entendeu? Então é isso que esse parâmetro ele nos diz. Certo? Então se a gente rodar o código de novo, eu vou limpar a seleção e eu vou executar de novo o código. Perceba que agora ele selecionou os 3 estados. Beleza, pessoal? Então o intuito do vídeo era mostrar para vocês esse parâmetro aqui do select by expression. Então sempre que vocês forem usar a seleção dentro de um loop for, vocês não se esqueçam de utilizar isso daqui. Certo? Então se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal, me diga o que você está achando dessa playlist de PyQGIS e nos vemos no próximo vídeo. Falou!